सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभवति पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं प्रणतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निःसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Artho ayam brahma sutranam bharatartho vinirnaya Gayatri rupa asho vedartha paribhingeta. Artho ayam brahma sutranam Artho ayam brahma sutranam bharat artha vinirnaya Gayatri bhasya rupa asho vedartha paribhingeta. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que o Srimad Bhagavatam em si mesmo é todo e completo. Não é necessário nada mais além dele. O Srimad Bhagavatam é completo em si mesmo, porque ele não é diferente do próprio Krishna. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que o Bhagavata de Mahapurana, o Srimad Bhagavatam, é completo em si mesmo, não é necessário nenhuma outra explicação. Mas, mesmo assim, ele disse que o Shri Chaitanya Charitamrita pode distribuir ainda mais misericórdia, mais rapidamente. Porque o Chaitanya Charitamrita e o Srimad Bhagavatam, nós não estamos fazendo uma discriminação, claro que não. Mas no Chaitanya Charitamrita, nós podemos encontrar os passatempos e a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, que é Audarya Pradhan, Madhurya Vigraha. E Krishna é Madhurya Pradhan e Audarya Vigraha. É a única pequena diferença que tem entre Krishna e Mahaprabhu. Um é mais doce, Krishna, e o outro é mais misericordioso, Mahaprabhu. Mas ambos são feitos de doçura e misericórdia. Ambos têm essas qualidades. Então, mas não temos a possibilidade de cometer erros ou de entender mal os detalhes da filosofia com Chaitanya Charitamrita. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que se o mundo fosse tomado por uma inundação tremenda, qual livro eu deveria salvar? Eu deveria abraçar o Chaitanya Charitamrita ao peito e pular nas águas dessa inundação. Esse tipo de fé nós temos que ter. Porque Prabhupada diz, se o Shri Chaitanya Charitamrita está sendo protegido, se o Srimad Bhagavata de Mahapurana está protegido, tudo está protegido, nada está perdido. Esse tipo de concepção não é só uma concepção filosófica. Você deve acreditar com todo o coração. Como e quando? Isso é 100% verdade. Esse Srimad Bhagavatam, o Bhagavata de Mahapurana. Então, no Garuda Purana está escrito que todo o Bhagavatam nos mostra exatamente o que está escrito no Vedanta Sutra, Brahma Sutrana. O que quer que seja escrito no Brahma Sutra está aplicado nos passatempos descritos no Srimad Bhagavatam. Então, toda aquela filosofia pura do Brahma Sutra está em forma de passatempo dentro do Srimad Bhagavatam. E o que quer que a gente possa achar no Mahabharata, o significado do Mahabharata é esclarecido no Bhagavatam. Se alguém evita o Srimad Bhagavatam e lê o Mahabharata, tal pessoa está com grandes problemas, eles não vão conseguir entender. Você não vai conseguir harmonizar. Pode acontecer um grande problema.
É por isso que Prabhupada disse, não leia o Mahabharata. Go through Bhagavad Gita, Se você ler o Mahabharata, you cannot understand anything. você não vai conseguir entender. You cannot understand what is me, why Vedas done this. Por que Veda Vyasa faz isso, faz aquilo? Por quê? Por quê? Guru Bharadwaj is he Por que Brihaspati faz isso, faz aquilo? Por que aquele fez isso, fez aquilo? can become demon. Você pode arriscar jogar tudo fora e se tornar um demônio. So it is not strictly prohibited. Não é proibido. Eu não posso dizer que seja proibido. I cannot say Mahabharata is strictly prohibited. Não posso dizer que Mahabharata está totalmente proibido. Eu sugiro Because Mahabharata, if I say que it is offensive. If Mahabharata is se, tribal, Ramayana, se eu disser assim, eu vou ser ofensivo. Mahabharata é if we Joya Grantha. you can finally Se você recita o Mahabharata, você alcança o sucesso. Porém, ordinary human being as pessoas comuns não conseguem entender os significados. E é por isso que can prove há esse perigo. Pode se tornar muito perigoso a leitura do Mahabharata. Então, Prabhupada dizia, não vá para o Mahabharata. É melhor que você leia o Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Charitamrita. Você precisa de Bhakti, não? Se você precisa provar que você é um pandita, isso é outra coisa. Mas isso não é necessário. É mais prático tentar ir na direção de Bhakti. Vedartho Parivinita, what all written in Veda, all Veda. Que tudo está escrito, o que está escrito em todos os Vedas. There is Karma Kanda, you can Tem find Karma Kanda, Brahman Kanda, Brahman Kanda, all different parts. todas essas partes, porque o Veda, os Appear in Vedas, this world aparecem nesse mundo for the benefit of para o all, benefício de todos, de todas as pessoas, not for any particular. não para o benefício de um grupo particular de pessoas. So, Veda Então, naturally going to os go back Vedas to think. abrem todo o conhecimento, It is really mas important to é muito understand importante entender that what is the ultimate qual goal é of o Vedas. objetivo final dos Vedas. What is the ultimate goal of Vedas? Ultimate goal of Vedas. O objetivo final dos Vedas é mostrar Bhagavan Shri Krishna. Mahaprabhu also Mahaprabhu, in Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Veder pratigya keval kohe Krishnare. You understand Bengali? Você entende Bengali? Veder pratigya keval kohe Krishnare. It is the resolution of Essa Veda é to a point resolução out dos Vedas, apontar Krishna. Mas as pessoas tolas não entendem. Veda is very vast O thing. Veda é muito vasto, os Vedas são muito vastos. That in one lifetime Que numa vida só ninguém conseguiria intellect is not there. entendê-lo ou ler tudo. Não existe isso. É impossível. Primeiro tem os 4 primeiros Vedas, Rig, Sarva, Jatur, Atharva. E depois eles se subdividem em centenas de Even I would say simply ramos. that present it is rare. Eu poderia dizer que no momento presente é raro um pandita, um devoto, Such realized soul is uma alma realizada, é raríssima no presente, que possa realizar o significado dos Vedas. but be sure Mas tenha Veda is the certeza, foundation os Vedas são a of all fundação authentic scripture. de todas as escrituras autênticas. Todas. But different fundação. for different people, different Para kind of diferentes people, pessoas, different para arrangements. diferentes níveis de consciência, são So feitos it is arranjos para impossible que to understand. as pessoas Even in consigam Bhagavatam it is se written, aproximando vida após vida, mas Vedasya é Ishvara impossível Atmatvat entender. Tattvamuyanti Suraya. Vedasya Vedasya Ishvara Atmatvat Ishvara Tattvamuyanti Suraya. Atma Tvat. Veda being non-different from Os Bhagavan, Vedas não são diferentes do Senhor Supremo, it is really impossible mas mesmo assim é for impossível those big personalities. para uma grande personalidade. Eles também não conseguem entender o que significa esse What is the meaning? e o que isso aqui significa. Those demigods, they don't understand. Mesmo os semideuses They não pursue entendem. it. Now the Rishi Munis, they are in hidden form. Agora os rishis e os munis There you estão go. And escondidos. what all Onde eles Vedas estão? are there, they cannot understand Veda. Impossible to realize. Então é impossível realizar os Vedas. Upanishad also. Os Upanishads também. Upanishad also, each and every Cada sloka of verso Upanishad dos itself Upanishads em si mesmos são You completos. cannot
with this intellect you cannot find. Com essa inteligência você não pode entender a harmonia. This sloka, what is Esse the harmony? verso e esse verso, como é possível harmonizá-los? Upanishad itself very good. Os Upanishads são fantásticos. Gyan-kando, Ved also Gyanakanda, Brahman Karmakanda, also Brahmankanda. parts of it. Eles têm muitas partes. All branches. São todos esses ramos It is dos impossible Upanishads. to Mas é realize impossível realizar what is it. o que está escrito. So, if somebody at present Se uma trying pessoa to tenta da melhor Veda, maneira ler os Vedas, a pessoa pode ser considerada um tolo. different kind of prescriptions there, Diferentes tipos de prescrições estão aí. Mahaprabhu told, Mahaprabhu disse, all Veda after reading, depois de ler todos os if you Vedas, can understand se você Krishna, puder entender Krishna, está but bem. usually it is not Mas happening. geralmente não é isso que Those who are acontece. going to Veda, they become Aqueles que Karmakandi, vão para os Vedas se tornam they Karmakandis, become isso, aquilo. Divedi. Divedi means those who are down, Eles studying title. se tornam Trivedi, Divedi ou Chovedi, Trivedi, Chovedi, Chovedi, Chove. Chobe. This way. Dessa maneira, são esses títulos relativos a quem conhece quantas partes dos Vedas. Clear indication. Então, o verso com o qual nós começamos dá uma indicação clara que todos os Meaning Vedas, of all Veda significado de todos os Vedas, or Vedanta Sutra, whatever Vedanta it is, Sutra, o que quer que esteja all escrito, each and every sutra cada um desses sutras, you can find in applied vocês form. podem usar de forma aplicada no Srimad Bhagavatam. Arthvayam Brahma Sutranam Bharatartha Vinayana. Or the meaning of Mahabharat, Bharat means Mahabharat. All clearly you can find. O significado, no caso dessa frase, é que você encontra os significados do Mahabharata no Bhagavatam. Se você fosse dizer qual é a essência, a nata de todos os Shastras, é o Srimad Bhagavatam. E porque todo o significado dos Vedas estão expostos ali de maneira clara. Então é por isso que na nossa Gaudiya Sampradaya, o nosso Shri Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Shriman Mahaprabhu, que é pessoalmente o Senhor Supremo, é Krishna, ele nunca pensou que fosse necessário escrever um comentário do Vedanta Sutra. Não precisa, porque já existe isso, é o Bhagavatam. Mas mais tarde aconteceu um problema. Há um grupo de assim chamados panditas, assim chamados sadhus, decidiram uma coisa muito desonesta. Eles usaram essa ideia de que aqueles que não têm um comentário do Vedanta ou do Gita não são autênticos, não são sampradayas autênticas. Então, dessa maneira, eles resolveram ignorar a própria Gaudiya Sampradaya. Eles não permitiam que o Seva de Govinda Ji Maharaj ficasse com a nossa Gaudiya Sampradaya. Eles queriam tirá-los das nossas mãos. Então, finalmente, eles queriam tirar um templo e o cuidado de uma deidade importantíssima da Gaudiya Mata, acusando-os de não ser uma Sampradaya. Então, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur foi mandado, ele envia seu discípulo Baladeva Vidyabhushana para Jaipur para eles discutirem, porque essas acusações vieram à tona contra a Gaudiya Mata e eles resolveram fazer uma reunião para discutir esse caso. Eles queriam ver o comentário do Vedanta Sutra da Gaudiya Sampradaya. Eles disseram, a Gaudiya Mata falou, não precisa, porque o Bhagavatam é esse comentário. Mas eles não ouviram eles não aceitaram essa resposta. Eles não aceitam o Chaitanya Mahaprabhu como o Senhor Supremo, entende? Eles são muito audazes, muito ousam até isso. Então, pela misericórdia de Govinda Ji, o Vedanta Sutra foi comentado. Govinda Ji, a deidade de Govinda Ji, falou o comentário, o Govinda Bhashya, o comentário de Govinda. Ele foi ditado para Baladeva Vidyabhushana.
pela própria deidade. Otherwise, there was big problem. Então, houve um problema então que foi resolvido dessa maneira. Mas o Srimad Bhagavatam, desde o primeiro verso, eu posso mostrar 1 ou 2 exemplos para que vocês consigam visualizar isso. Então, assim como o Srimad Bhagavatam, no o Vedanta Sutra, o que está escrito? Qual é o primeiro verso do Vedanta Sutra? What is the first sloka? Vedanta Sutra? Atato Brahma Jigyasa. Você vai no Bhagavatam, você também vai encontrar a mesma indicação. Esse verso diz a mesma coisa. Eles também estão se perguntando, vamos sentar e analisar o que é o Espírito. O segundo verso do Vedanta Sutra também traz o significado do segundo verso do Vedanta Sutra. Então, o primeiro e o segundo verso do Vedanta Sutra são comentados, são abertos no primeiro e no segundo verso do Srimad Bhagavatam. Em Bhagavatam está aprofundada a questão. Não é só o primeiro e o segundo verso também que são comentados. Tudo está incluído ali. Um por um, se eu for adiante, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu estou discutindo o Vedanta em Hindi, nas aulas em Hindi. Do Shastra, a gente pode alcançar a informação detalhada de quem é o Senhor Supremo, quais são seus passatempos, quais são suas lilas, tudo isso. Então, dessa maneira, no Vedanta Sutra, tente compreender. No Vedanta Sutra, existem 550 versos perfeitos. Depois existem alguns versos extra, dizem. Mas são 550 versos como fórmulas que podem ser comparados a fórmulas matemáticas. Eles são literalmente como uma fórmula matemática. A mais B igual é uma fórmula. Então, na fórmula, todos na forma de uma fórmula, esses sutras, esses versos, a palavra sutra, por que quer dizer sutra? Sutra, o significado de sutra é aquilo que é descrito da menor maneira possível. Ele contém o conhecimento perfeito, mas com o mínimo de palavras possíveis e expondo o mais profundo significado. O significado mais profundo está dentro desses versos. Então eles têm essa característica, com poucas palavras, mas eles contêm um significado extremamente profundo. Então o Vedanta tem versos pequenininhos que contêm o conhecimento comprimido ali. Mas dentro dele está um grande significado, um significado profundo. E esse significado profundo, você pode não conseguir entender. Nem um pandita comum consegue entender, é impossível. O significado interno, somente Mahaprabhu, aqueles que são grandes devotos, aqueles que estão seguindo Vyasadeva 100%, totalmente harmonizados com Vyasadeva. Shrautapanta. Pelo fluxo do conhecimento perfeito. Então, pelo poder de Vyasadeva, a pessoa consegue realizar, não porque ele acha que ele é um grande pandita e pode falar sobre isso, sobre aquilo. Então, a mesma coisa no Chaitanya Charitamrita nós estávamos analisando. Mahaprabhu quis dizer para Prakashananda que Shankaracharya Ji que a palavra Brahman, o significado principal,
como no caso, por exemplo, do semideus do Sol. Surya, Ele tem vários Savitra, nomes: Surya, Dinamani, so many Savita, synonyms. Dinamani, Vivasvan. So actually, Então, Surya, Surya, we can say Surya, nós podemos Sun dizer Surya, o semideus do Sol, o Dinamuni. Savitra, and Gayatri Usvina, No Gayatri você usa essa palavra, Savitra. Savita. This way, Dessa maneira, main target o objetivo of this principal word Brahma is to indicate desse, Krishna. dessa palavra Brahman é indicar Not Krishna, Nandanandan Krishna. mas não Krishna em geral, Nandanandan This Krishna. word Brahma A can palavra expose Brahman all other meaning also. tem infinitos outros significados, ou muitos outros significados. But the Porém, main meaning, o significado the principal, vital meaning, o ponto vital da palavra is that Brahman Nandanandan é o próprio Nandanandan Krishna. keeping Nandanandan Krishna Mantendo in Nandanandan the Krishna middle, no meio, center point, no all centro, other meaning todos os of outros Brahma significados can be expressed. rodam ao seu redor e podem ser expostos, podem ser compreendidos. Chaitanya Mahaprabhu wanted to show. Mahaprabhu quis nos mostrar isso. This way Mahaprabhu Dessa wanted to maneira, say Mahaprabhu quis dizer to Prakashananda para Prakashananda each and every que sutra cada sutra of Vedanta do Vedanta itself very em clear, si mesmo é muito claro. but Shankaracharya Mas wanted Shankaracharya to give quis the meaning of each and every manipular isso, dando significados de maneira sutra. indireta. Direct meaning I can get this. Direct meaning I can get. Why I can go indirectly? Mas se eu posso entender uma frase com seu significado direto, por que eu preciso tentar entendê-la com significado indireto? Shankaracharya, na verdade, escondeu Krishna Nirakar impersonal Brahma. e expôs o Brahman impessoal. By the order of Bhagavan, E por isso que, pela ordem do Senhor Supremo, Bhakti, I wanted ele to escondeu expose Bhakti this impersonal Brahma. e expôs o Brahman impessoal. That is the Trouxe à tona each and esse every tópico, sutra Mahaprabhu dizendo que esse é o wanted to significado take de from Brahman. Vedanta. Então, cada verso que In front Mahaprabhu of toma do thousands Vedanta of Mayavadis, diante de milhares de Mayavadis, sannyasis, liderados headed by whom? por Prakashananda Sarasvati. Mahaprabhu reexplicou esses versos. Então, finalmente, Was successful. quando ele Then Prakashananda teve sucesso, ele é o Senhor get up Supremo. Então, Prakashananda se levantou e prestou reverências. what all you are speaking Ele disse: o que você is está not dizendo, the tudo o que question você of está argument dizendo, or fighting. não pode ser discutido, ninguém pode argumentar contra o que você está dizendo. We don't O que think você disse, that there is any scope of any fight. a gente não Because pensa que o what que you are você está speaking is to dizendo the point document. possa nos dar espaço a qualquer discussão. Tudo o que você está dizendo é verdade ponto por ponto. E nós realizamos que Shankaracharya, de propósito, transformou os significados. Mas o que fazer? Nós somos de uma Mayavadi Sampradaya. Nós somos forçados a aceitar. Eles confessaram, isso está no Chaitanya Charitamrita. Sim, e isso é verdade. Então, dessa maneira, você pode fazer uma pergunta. Maharaj, você já disse que 550 são os sutras do Vedanta Sutra. Então, já expliquei o que é um sutra. Então, Vyasadeva Bhagavan é uma energia do próprio Narayana, porque ele pode entender o significado interno do Vedanta Sutra e as outras pessoas não conseguem. Então, cada palavra, cada sutra tem um significado escondido profundo. Mas se você consegue receber toda a misericórdia de Vyasadeva, você pode realizar. Caso contrário, não. Shankaracharya quis fazer um vichara, uma filosofia de cálculo mental, caprichosa praticamente. E as pessoas caem em confusão. Mas esse vichara, essa filosofia dele tem um gosto muito inebriante. E por isso que todos querem aceitar isso. É como você vai cozinhar algo muito gostoso, todo mundo quer experimentar. Então, ele representa a filosofia de uma maneira excelente
fazendo para que qualquer pessoa que escute isso tente aceitar isso. E é por isso que Mahaprabhu disse, grandes sábios, Vidyans, se ele ver o Sarira Bhashya, o comentário de Shankaracharya, ele vai mudar a mente. Esse texto tem uma energia tão poderosa que se você for lê-lo, a sua mente é transformada. Você passa a acreditar. Mesmo uma pessoa que tenha conhecimento Vaishnava, porque esse texto é escrito pelo próprio Shiva. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o próprio Senhor Shiva. Ele veio na forma de Sankaracharya. E esse livro tem essa energia, essa capacidade. Então Mahaprabhu diz, é um grande problema. Então o seu Acharya virou os significados dessa maneira. A representação está distorcida do significado original do Vedanta Sutra, Mahaprabhu disse. Mas no Srimad Bhagavatam nós temos a explicação completa. Mais fácil de entender porque está em forma de lila. Mais fácil de entender por quê? Porque cada verso está aplicado na vida de todas as personalidades Angaraja, de Parikshit Maharaj, na vida de Ambarish Maharaj. Tudo está sendo aplicado na vida de Prithu Maharaj, de Yudhishthira. Tudo que está sendo, tudo que foi vivido em relação ao Vedanta e é exposto ali. Então pode vir uma questão. O número de versos é somente 550 do Vedanta Sutra. Tem 4 volumes. Porque a explicação é tão grande, tem 550 sutras. No Gita, o Gita tem mais do que isso. 750 versos o Gita. Mas mesmo assim, a explicação do Vedanta Sutra leva volumes e volumes, montanhas de papel, porque precisa ser explicado por todos os diferentes ângulos. Ele é muito impressionante, mas você vai perder a sua paciência. Você vai ouvir um dia e falar, por que isso é tão complexo? Eu não tenho tempo para isso. Meu cérebro não quer capturar essa complexidade. Como o 11º canto que eu estou discutindo por 3 dias, 3 ou 4 versos, continuamente eu tenho discutido. Nossa, o que é isso que ele está dizendo? Mas não tem dor de cabeça. Se tiver paciência, se você desenvolver paciência, você vai sentir tanto gosto que você não vai parar de ler o Vedanta. Nossa, o Vedanta é tão maravilhoso. Mas na condição que você está, você não vai conseguir alcançar esse gosto. Somente os Vedantistas conseguem esse gosto. Mas no nosso nível, a gente sente um pouco... a gente rejeita essa leitura, diz Maharaj. E o Bhagavata tem 18.000 versos. Ele levou muito tempo para mim, de manhã e de noite, continuamente recitando o Bhagavatam. Isso levou muito tempo. 18.000 versos. Você não pode nem tossir se você vai gravar. Às vezes acontece, mas você tem que editar. Você não pode fazer uma falha. Então, é difícil. Então, recitar 18.000 versos. Mas esses 18.000 versos estão comentando 550, como é possível? Então, se você pergunta dessa maneira, é porque você é o tolo número 1. No primeiro verso eu já mostrei para você. O primeiro verso que você encontra no Vedanta. Eu já disse que Jamat Yasho Jato, se eu fizer uma operação, eu posso mostrar. Eu posso mostrar um por um.
Sutra dos sutras do Vedanta, Vedanta, Vedanta Sutra, Vedanta Sutra, can cada verso so pode many cobrir slokas of muitos versos do Bhagavatam. sometimes directly, indirectly. Às vezes direto, às vezes But you have to indiretamente. keep patience. Você Whole tem que ter life you have to paciência. dedicate for this. Você tem que dedicar a vida You toda cannot para go você anywhere. decodificar isso. Você não pode andar para lá e para cá. Você tem que ficar focado. Você consegue? Foolish. Tolo. Impossible. Impossível, não? Você não consegue. So this way, Então, dessa maneira, one Vedanta Sutra, cada verso do Vedanta Sutra, application is there. So many covering, so many slokas. Okay. eles cobrem muitos versos. This way, Dessa Srimad maneira, Bhagavatam is a great. Dessa maneira, o Srimad Bhagavatam é tão grandioso que ele pode mudar a nossa vida. Mas Provided you are going to a condição de que você discuta o Bhagavatam sob a guia de um Mahabhagavatam, como Sutadeva Goswami, como Sukadeva Goswami, Sutadeva Goswami, Gokarnaji Maharaj, under the guidance todos, ou, por exemplo, sobre a guia de Bhaktivinoda Thakur. latest what to say. Né? In between you can find E você pode encontrar entre, there is one great devotee. existe um grande person devoto, recite Bhagavatam in Ah, the mandir. companheiro, Raghunath Bhatta. companheiro de Mahaprabhu Raghunatha Bhatta, no Gomvida Mandir, ele recitava, He's changing tweet. ele mudava de tom, né, de melodia para recitar os versos. Olha que néctar. There's Todos Sanatana Rupa sentavam e ouviam. so Que maravilhoso, eles diziam. like our Gauranga Mahaprabhu, he used Então, to hear from Gadadhar Pandit. Goranga Mahaprabhu viu o Bhagavatam de Gadadhara Pandita o dia inteiro, todos os dias. This way Mahaprabhu O Bhagavatam, não o dia inteiro, todos os dias. Então, dessa maneira você pode servir o Bhagavatam sob a guia de um grande devoto, não sozinho. This way, Bhagavad Mahaprabhu Dessa maneira, and under the guidance of great devotees, sob a guia de grandes devotos. if you go 18,000 slokas, Se você for 18 mil versos, that means isso significa whole Bhagavatam is the que todo o explanation Bhagavatam é a of explicação do Vedanta Sutra. Sutra going to explain. O Vedanta Sutra vai explicar tudo. Cover of so many sutras, this Todos esses sutras cobrem todos os tópicos So Mahaprabhu used to hear do Bhagavatam e vice-versa. Eles são conectados. our Bhaktivinoda Então Mahaprabhu ouvia as recitações do Bhagavatam. O nosso Bhaktivinoda Thakur lia o Bhagavatam, vocês não sabem? Bhaktivinoda Thakur, after Ele lia o retirement, Bhagavatam depois de ter se aposentado. Ele ficava ali, naquela casa que fica do lado de lá. Tem um altar. every afternoon time, 4 o'clock, E todos os dias, às 4 da tarde, Bhaktivinoda Thakur sentava no seu altar e costumava recitar one o Bhagavatam. man or two men. Because that's why Um homem ou dois homens. Porque aquele lugar na época era como uma floresta. no, population is very rare. A população era rara, escassa na época. Maximum one, Então, no máximo, Sevak, the Sevak of Srila Bhaktivinoda Thakur, o Sevaka de Bhaktivinoda Thakur, que era Krishnadas Babaji Maharaj. or sometimes Gaurkishore E às vezes Goraksharadas Babaji Maharaj vinha do lado de lá, in the Bhajan Kuti, ele sentava lá no Bhajana Kutir, ele ficava no Bhajana Kutir ali perto e os dois iam ali ouvir. Bhaktivinoda Thakur daily. Bhaktivinoda Thakur diariamente explicava. And Prabhupada many times. E Prabhupada muitas vezes. Only one sloka, Janma, Ele explicava, por exemplo, só um único verso. throughout the Ele explicou durante o mês de Kartika inteiro um único verso. Julanbari, Em Julambari, in Dhaka. em Dhaka, Dhaka, capital da Julanbari, Bengala Oriental. and the capital of Bangladesh at present, Hoje em dia, a capital do Bangladesh. went on discussing throughout the morning and evening. Eles discutiam de manhã e de tarde um único verso. At the same time doing E ao mesmo tempo ele cantava 3 lakas de Harinama. Harinam. Ele fazia o Harinama e cantava e explicava o Bhagavatam. So this kind of Ao mesmo tempo. Esse tipo de... Se tem um orador como este, então com certeza, se você ouvir uma vez de Bhaktivinoda Thakur, de Prabhupada, desses grandes devotos. So Então, it was very easy foi muito fácil para Rupa Goswami Pad, para Sanatana Goswami, para Jiva Goswami, compilar um comentário do Bhagavatam.
Jiva Goswami Pada foi o primeiro em todo o mundo. Nem os semideuses podem discutir com ele. De tanto poder de compreensão que ele tinha, eles poderiam facilmente escrever o próprio Bhagavatam. Mas eles não acharam que fosse necessário fazer um comentário do Bhagavatam, porque Mahaprabhu não deu essa instrução, então eles não fizeram. Eles fizeram o que Mahaprabhu mandou. Muitas vezes você ouviu um verso. Que verso? Então, está escrito: Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatradharam Aratha Bhagavan Vajusustame Astadhama Vrindavanam Ramma Kachit Vasana Prajapati Vargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Tema Pumartha Mahanu Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatradharam. The complete Bhagavad going to speak as the complete thing. That's why. É por isso que eles não pensaram que fosse necessário. Porque Jiva Goswami poderia ter escrito facilmente um comentário do Vedanta Sutra. Tudo aquilo que Jiva Goswami pode escrever sobre o Vedanta Sutra é de enlouquecer. Os seus 6 sandarbhas, que são um resumo do Bhagavatam, de tudo, de todo o Vedanta. Ele não deixa nenhuma dúvida, nenhuma única dúvida. Só que você precisa de grande capacidade para poder entender. Um homem comum não consegue. Mas é mais seguro para nós lermos o Jaiva Dharma. Bhaktivinoda Thakur quis compor toda a essência dos diferentes shastras, mesmo dos Sandarbhas de Jiva Goswami. E ele quis representar isso dessa maneira. No Jaiva Dharma. Jaiva Dharma. No Chaitanya Shikshamritam, no Mahaprabhu Shiksha, todos esses livros a Bhaktivinoda Thakur seguiu o desejo de Gadadhara Das. E ele dividiu o Bhagavatam, os versos, de tal maneira que nós pudéssemos entender esses 3 etapas, Sambandha, Abhideya e Prayojana, que são Sambandha, a conexão com Krishna, Abhideya, o processo para alcançar Krishna, e Prayojana, que é o objetivo, Krishna. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu livros, ele quis expor o significado interno do Srimad Bhagavatam de maneira muito fácil. E nós sabemos que todos os nossos Goswamis, vejam, noite e dia, sem prachada, sem dormir, todos eles escreviam comentários a vida inteira fazendo isso, coletando como abelhas, coletando dos shastras. Naquela época não tinham livros. Então, como que eles podiam fazer isso? Naquela época não tinha nem biblioteca. Se eu tento pensar, eu fico maluco. Eu não consigo entender como é possível que eles fizeram tudo isso. Eles estavam na floresta. Onde eles receberam esses livros? We are more grateful, more
eu não posso dizer que nós somos mais gratos a Bhaktivinoda, mas isso não significa que nós não seremos gratos aos Goswamis. O que eu quero dizer é que Bhaktivinoda Thakur facilitou para nós a compreensão desses mesmos Goswamis. Se eu der o Sandarbha em sânscrito, você vai falar, meu Deus, o que está escrito aqui? Então, dessa maneira, uma glorificação em forma extensa. Então, sob a guia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, nós fazemos essas análises. Então, ontem nós dissemos que nós aqueles que fazem um voto na sua vida de fazer um Bhagavata Saptaha. Todas as regras que Maharaj estava falando nas últimas aulas, nas aulas de hoje, como, por exemplo, nunca pronunciar mentiras, ou manter pureza interna e externa. Então, eles têm que ser misericordiosos, eles não podem fazer mal a nenhuma jiva, nenhuma pessoa. Eles têm que mostrar misericórdia. Maunam, eles têm que ficar em silêncio sem falar de coisas materiais. Então, eu dei o exemplo de Mahaprabhu. Quão humilde Mahaprabhu foi para se aproximar dos Mayavadis. Ao observar a humildade e a gentileza, os Mayavadis ficaram cativados. Meu Deus, ele é tão humilde. Por que você está sentado no ralo? Senta aqui conosco. Você é grandioso. Não, eu sou muito caído, eu sou de uma sampradaya muito baixa. Não, venha, venha, venha. Prakashananda pegou Mahaprabhu pelo braço. Então ele disse, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Você é da nossa sampradaya. Eles pensam que Mahaprabhu é um Mayavadi. Você é um sannyasi como nós, um Mayavadi como nós. Eles pensam dessa maneira. Nós somos sannyasis de uma sampradaya. Você também. Nós temos danda, nós também nos vestimos de açafrão. Eu ouvi dizer que você está aqui em Varanasi há muito tempo. Mas nenhuma vez você veio nos visitar, nenhuma vez. Por que nos visitar? Qual é a razão? E nós ouvimos que você não leu Vedanta, está sempre dançando e recitando e cantando. Qual é a razão desse comportamento? A regra é ler o Vedanta. Mahaprabhu, com muita gentileza, disse, para ser sincero, meu guru me disse que eu sou o primeiro dos tolos, que eu não tenho o direito de ler o Vedanta. Por favor, continue cantando o Krishna Nama só. Ele disse isso para quebrar o falso ego deles. Mahaprabhu tomou esse procedimento. Para ser franco, o meu Guru Pada Padma quis me dizer, você é um tolo, você não é educado o suficiente, então você não pode ler o Vedanta. Então eu vou te dar o Krishna Nama, você começa a cantar e você vai receber tudo, é por isso que eu faço assim. Ah, ok, mas por que você dança e canta? Eu não estou dançando e cantando por conta do meu desejo. Eu estou cantando e dançando porque esse mantra me força a dançar. Eu também fiquei surpreso ao me ver dançando. Eu quis me aproximar do meu Guru. Eu quis perguntar para ele, para o meu Guru, de que mantra você me deu? Que enquanto eu canto eu fico louco? Eu não consigo ficar tranquilo, eu começo a dançar e cantar? E o Guru respondeu, você obteve o sucesso. Meu Guru disse, você obteve o sucesso.
Esse é o resultado final do Krishna Mantra. You are crying. Se está chorando, isso foi um grande sucesso, continue. So actually I am not out of my fanciful attitude. Então não é do meu capricho que eu danço e canto. Eu sou forçado, ele disse, ele respondeu. E Prakashananda ficou sem palavras. This kind of humble approach. Esse tipo de humildade precisa ser exibida. Então, um homem da Harikata Not there. fala Harikata, ouve Harikata, mas não é humilde, ou sempre conta mentiras, e não mantém pureza. Nor daya. Udara manasa. Heart should not be narrow. O coração não deve ser estreito. O coração deve ser aberto. Deve estar aberto para poder. Se o seu coração for estreito, é um problema. This kind of efficacy, this kind Esse tipo de etiqueta, esse tipo de condição, você precisa satisfazer. Você precisa alcançar para receber o resultado do Harikata. those who are very poor, Aqueles que são muito pobres também podem escutar. TB, Aqueles que têm tuberculose or very unlucky man, ou pessoas desafortunadas or some lady ou not in a position to give birth to any baby. uma senhora que não tenha a possibilidade de dar à luz a um bebê. Real stuff. And this also Kakabandha, Chajanari and Bandhya or Chacho Meta Bhartuka. So some lady giving birth, Alguma senhora dá à luz o bebê e depois morreu. Mita Bhartuka. Então essas mulheres também podem. So many things, Sarvat Garbha or Garbha cannot stay. Então, Whenever Garbha is free, qualquer vez que, por exemplo, tem mulheres que todas as vezes que concebem, elas perdem o bebê. Daya Sraddha Yatnata. They must hear with full patience. Elas têm que ouvir com grande atenção. They must hear. So what is written? Satyam Saucham Dayamunam Arjavam Vinayam Tatha Udarumanasam Tadvat Evam Kuryat Evam Kuryat Katha Prati Daridraschakshai Rogi Nirbhagyo Papakarmavan Anapatyo Mokshakamaha Srinvacha Kathamimam Apushpakakabandhacha Bandhyajacha Mitarbhaka Sravatkarvacha Janari Taya Sraddho Prayatnataha. Those who are engaged in path karma, Aqueles que estão ocupados em atividades pecaminosas, eles devem parar e ouvir Harikata. this way, if they are going to hear, Dessa maneira, se eles escutam, eles vão receber um resultado. O Bhagavad Gita pode salvá-los. Se alguém mantém todas essas regras e regulações, essas instruções, eles podem receber um resultado infinito de ouvir o Bhagavatam. O resultado infinito de ouvir o Bhagavatam. Tad akshayataram bhavet. Atuttama katha divya koti yaggo phalapradaya. This kind of harikatha, Esse tipo de Harikata, big pronunciado por um grande, Vaishnavas, elevado Vaishnava, can give result of crores of yajna. pode dar Even you have no como right resultado to compare Bhagavad muitos Gita yagyas. Você não tem, other crores of yajna. você não pode comparar a leitura do Bhagavatam com centenas de milhares de rituais de fogo. Centenas. Atuttama tatha katha divya Dezenas de milhões, na verdade, perdão. evam kritva vrato vidhim ujjapanam atha acharya. After starting katha, Depois de começar o Katha, there are so many rules and regulations. existem muitas regras e regulações Before que nós katha, sabemos desde o I começo. already told so many rules and regulations. Similarly, after Similarmente, katha, depois que o Katha you have acaba, to do function, você tem que fazer uma função auspicious function. auspiciosa. Everything you are
Você tem que distribuir muitas coisas. So many things. Muitas coisas. Evam kritva vratom vidhi ujjapanam athacharet. Just like in Janmashtami Tithi, E às vezes no Janmashtami Tithi nós podemos celebrar, dançar, celebrar, recitar o Kirtana, fazer doações aos Brahmanas, aos Vaishnavas no dia do aparecimento de Krishna. Todos esses festivais. Mas o Janmashtami requer um jejum, né? Mas outros festivais às vezes não. Se o kata acabar, não é uma coisa que apaga a luz e todo mundo vai embora. Você tem que continuar. Você não pode parar se, por exemplo, a energia elétrica vai embora. Assim como no Janmashtami Vrata, para o Bhagavata Saptaha, aqueles que querem resultado de ouvir o Bhagavata Saptaha, os 7 dias de Harikatha do Bhagavatam, podem ir. Aqueles que estão esperando um resultado, um fruto positivo do karma, eles vão arranjar o Bhagavad Gita, mas para quem quer frutos materiais, para quem quer desfrutar, estão recitando para receber bênçãos materiais. Eles querem resultados depois do Bhagavad Gita. Depois do Govardhana Parikrama, Giriraj Maharaj Ki Jai Ho. Aí eles querem, eu preciso disso, eu preciso de um filho, eu não tenho filha, somente uma filha. Então, eles estão cheios de problemas. Eles não servem Giriraj Maharaj a fazer parikrama, eles querem que Giriraj Maharaj sirva a eles. Eles terminam o parikrama e pedem alguma coisa material. Muitos incidentes eu posso dizer. Depois de... Ele foi jogado para fora do templo por conta de suas atividades. Eu posso contar 1 ou 2 fatos. Qual foi o resultado da parikrama de Giriraj Maharaj? Uma vez um devoto foi jogado para fora do templo por conta das suas atividades sujas. Ele foi expulso. Ele foi até Govardhana. Ele disse, nenhum Brajabasi vai me dar um chapati. Eu posso comer e dormir. Então ele foi até o Bhajana Kutir de um Brajabasi, ele ficava ali. E davam roti para ele, eles davam chapati como um demônio. E depois ia fazer parikrama. Mas esse parikrama não é aprovado pelo Gurudev e pelos Vaishnavas. Porque ele está fazendo isso por capricho. Depois de fazer o parikrama, ele pediu os secretários do templo, por favor me aceitem de volta na mate, eu não consigo ficar aqui fora, eu não consigo comer a prachada gostosa que tem no templo, aqui fora não tem. Então eles permitiram que ele voltasse para o templo. E o que ele fez? Vejam, aqui você vai ficar surpreso. Olha o resultado do Giriraj Parikrama. Por conta de inveja, ele cortou a garganta de um devoto e fugiu, esse cara, esse personagem. Então podem ocorrer problemas se as pessoas têm um coração demoníaco. Eles não fazem Giriraj Parikrama pela satisfação de Giriraj Maharaj somente. Eles têm diferentes desejos. Eles fazem Giriraj Parikrama diariamente, tem gente que faz. Mas eles se misturam com os Babajis, detestando a Gaudiya Mata, criticando a Gaudiya Mata. Tinham vários devotos que seguiam o que eu estava falando. Ele fez com que todos eles caíssem.
esses babajis. Essa é a condição. Era um rapaz jovem e agora não vem mais. Porque os babajis cortam às vezes a relação das pessoas com a Gaudiya Mata através das críticas. Os babajis do Radhakunda ali da região de Govardhana. Então a maneira como você faz, seu voto é muito importante. Para um devoto niskinchana sem desejo material, a qualquer momento eles podem dar Harikata, porque eles não estão esperando nenhum resultado. Eles recitam o Bhagavatam para receber prema. Nada mais. Então, dessa maneira, aqueles que estão esperando algum resultado dessa função, eles pagam muitas rúpias, tudo mais. Mas aqueles que são akinchana, aqueles que não têm desejos materiais, aqueles que são niskinchana ou akinchana, não são interessados em arranjar uma função depois do Harikata. Os Vaishnavas vão se purificar depois de ouvir o Bhagavad Gita. Eles não têm expectativas. Aqueles que são Vaishnavas puros, eles não precisam ir para outras funções. Quando o Harikata termina, eles cantam o nome de Krishna. Shri Krishna, Govinda, Hare Murari. E os falsos Vaishnavas na forma dos Vaishnavas, vestidos de Vaishnavas, cantam assim. E nós Vaishnavas cantamos o Mahamantra e o Panchatattva. Então, e de novo, Evam Nagahod Jogye Asmin Samapte Shatrivis Tada Pustakasya Bhaktusya Puja Karyati Bhaktitaha. Depois que o Harikata acaba, nós temos que adorar o Bhagavatam de novo. Nós temos que adorar o orador também do Bhagavatam, não só o Bhagavatam. Todos aqueles que estão escutando juntos com eles, aqueles que arranjam uma função, todos eles devem adorar o Bhagavatam e o orador do Bhagavatam, aquele que declama ou que comenta o Bhagavatam. Então, por conta de grande satisfação, para desenvolver sua bhakti, você tem que adorar o orador e o próprio livro e tudo mais. Honrar a prashada, honrar as guirlandas de tulasi, os resíduos do sândalo que eles colocam na testa, né, que é prashada, que foi oferecida para Krishna no altar. Todos esses hábitos. Existem muitas guirlandas que eles dão para as deidades e daí eles distribuem para as pessoas. E todos estão cantando mridangas e kartalas. Jai Giriraj Maharaj. Jai Sabdam Namo Shabdam Shankhu Shabdas Chakaret. They can all put Shankha, and Ghanta, Karta, Mridanga, all. Então, todos esses instrumentos que Maharaj está citando devem estar presentes nessa Bhagavata Saptaha.
Vittamam cha diyatam. All donation, this, that, clothes and Então, tudo isso, essas doações, você tem que dar para os brahmanas, para os Vaishnavas. Também existe esse hábito das doações no Bhagavata Saptaha. Bhavet Sota. Faz parte da etiqueta. If already is in renounce Então, order, renounce order means they don't like, maybe in white clothes, like now, don't want anything. existem pessoas que não querem mais a matéria, mas não estão vestidas de açafrão, como Narottama Das Thakur, por exemplo, que se vestia de branco. Então ele tem que ser uma pessoa que já não queira nada, mas, Reciting Gita, ou sannyasi, ou mesmo um grihasta, mas ele tem que já estar afastado da matéria. Dharmakete, Kurukshetre, Samaveta, Jurusavaha, this way you can go. So after this Então o Gita, Gita precisa ser recitado, precisa ser pronunciado, o Gita inteiro precisa ser recitado em voz alta também, no Bhagavata Saptaha. If Grihastha said that you have to do yajna. If Grihastha, Se é um grihasta que está arranjando isso, é necessário fazer um sacrifício de fogo, Grihastha already um ritual de fogo. out of home is not bhakta. Then he need not do any yajna, he can only go through. Mas se ele for um renunciante, ele não precisa fazer yagya. Ele só precisa ler o Bhagavad Gita primeiro para satisfazer todo esse procedimento. Eles às vezes podem fazer ritual de fogo, mas não é obrigatório. Mas se acontece, tem que estar sob a guia do Harinama. O yagya, o ritual de fogo, precisa estar sob a força do Harinama. I told him,